E na verdade não vamos falar em específico sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós iremos utilizar sobretudo 2 versículos desse texto que lemos, que são os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Quando nós falamos de banquete, nós lembramos de quê? Comida, né? Bandeja, boia. Não é verdade? Porém, esse banquete aqui é um pouco diferente do banquete que nós iremos falar. Eu começo, como de costume sempre faço, com uma pergunta. E eu pergunto o que define a minha espiritualidade? O que é que define a nossa espiritualidade de forma geral? A carta de Paulo aos Gálatas, ela tem sido conhecida como a carta magna da fé cristã, ou a carta da independência cristã. Ou seja, a ideia aqui é que nós estamos livres da lei, porque a lei, ela apenas mostrava o nosso problema, nos mostrava apenas que somos pecadores, mas a lei, ela não possui a solução para o problema do pecado. Então essa carta, ela vai dizer que nós estamos livres das exigências, um agente salvador. Paulo, ele vai trazer aqui aquilo que muda a vida dele, aquilo que faz dele um novo Paulo, um novo ser, uma nova criatura. Então Paulo, ele mostra que cristianismo, que é a ideia aqui, não é somente a questão da libertação da lei, mas vai mostrar algo além, porque vai nos falar de relacionamento com Cristo através de um agente chamado Espírito Santo. Então nós não somente somos libertos da lei, mas nós agora possuímos uma nova vida que deve ser guiada pelo Espírito Santo e vivida na pessoa de Jesus Cristo. Esse evangelho é que vai revolucionar a vida daquele homem chamado Paulo de Tarso. Voltando aqui à questão do banquete, os irmãos sabem o que é um banquete? O banquete é uma refeição solene. O banquete, ele é para um grande número de convidados. Nós vemos lá no livro de Esther, Assuero, ele faz um grande banquete de aproximadamente 6 meses. E durante 7 dias ele disse, olha, todo mundo que estiver aqui em Suzã pode comer e beber à vontade, mas ninguém pode ser obrigado a fazer isso. Mas todos que quiserem poderão beber à vontade. Então ele faz um grande banquete. O banquete é uma refeição festiva com uma culinária refinada. No banquete, por exemplo, nós temos os pratos de entrada. Temos ali a entrada, enquanto você aguarda o prato principal. Em alguns restaurantes, a gente já observa que isso acontece. A gente senta para almoçar, para jantar, e já vem o garçom e pergunta se a gente vai querer alguma coisa de entrada. Só que aqui no restaurante a gente tem que pagar. Viu, irmã Paixão? Mas na realidade o banquete aqui, ele é pago, sabe por quem? Por quem convida. É pago pelo anfitrião. Então você tem aquela comida de entrada. Uma certa vez estive num casamento que trouxeram ali para os convidados do casamento as comidas de entrada, né? Saborear a comida árabe. Saboreei a comida árabe. Logo em seguida, um tempinho depois, me trouxeram uma comida italiana.
depois me trouxeram uma comida, salvo engano, francesa, e depois uma comida mexicana, só pimenta, meus irmãos. Pensa num negócio que é ardido, né? Comida mexicana. E aí depois você tem o quê? O prato principal. O prato principal. E depois do prato principal você tem a sobremesa. Então, quando nós falamos de um banquete, nós estamos falando de algo refinado, de uma culinária refinada, de uma comida que vai além do trivial. Eu posso citar, por exemplo, que a maioria de nós brasileiros comemos, que é o arroz com feijão, né? Arroz com feijão, um pedaço de carne, frango, um pachá, né? Que é o ovo, o bife do olhão, e assim sucessivamente. Mas eu estou falando de banquete, eu estou falando de coisa grande, eu estou falando de muita comida e de muitos ou de variados tipos de alimentação, ou seja, de comida. Então isso é o banquete. E aí já os irmãos vão entender porque que o título da mensagem é o banquete. Então, queridos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos não somente a libertação da lei, mas nós precisamos ter um relacionamento com Jesus Cristo. E isso vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo regenera a nossa alma e torna o nosso guia, nos formatando a imagem de Cristo em nosso ser, em nosso íntimo. Nós vemos aqui que Paulo, ele começa falando, onde lemos, sobre crentes carnais. Agora é interessante que você pode me perguntar, pastor, e tem crente carnal? Por incrível que pareça, né? Não deveria ter, irmã Elza, mas tem crente que é carnal. Às vezes nós imaginamos que se fizermos alguns exercícios religiosos, nós iremos mudar, mas cristianismo não é exercício religioso. E eu estou falando de exercício religioso na ideia, por exemplo, tem gente que ora muito, mas continua carnal. Às vezes nós imaginamos assim, se eu orar muito, se eu ler muito a Bíblia, eu vou aumentar o meu nível de espiritualidade. E infelizmente, isso é um processo, mas infelizmente, isso em essência, não é a coisa ainda para ser espiritual. Porque, repito, o cristianismo, ele não é movido por exercícios religiosos. Ah, eu vou orar para eu ter poder, para eu ser espiritual. Infelizmente não funciona assim. Eu vou ler a Bíblia porque aí eu vou ser espiritual. Tem gente que ora demais, mas é carnal, está sempre disposto para quê? Para brigar, para fazer confusão, para trazer problema na igreja, para trazer problema para a liderança, mas ora que é uma maravilha. Né? E aí tem aqui um congresso que é um poder imenso aqui no Tirirical, mas na mesma hora a briga também é maior, né? Os irmãos sabem de qual congresso eu estou falando. Então aí a gente fica assim, às vezes sem entender, sem compreender, porque as pessoas estão lá no êxtase, naquele clima do Espírito Santo, mas de repente parece que esqueceram tudo. E eu trabalho ali, né? Eu vejo coisas mais ainda do que a maioria dos irmãos. Então, não é um exercício religioso. Não é um exercício religioso. Evidentemente que para eu ter espiritualidade, eu passo por esse processo de oração e de leitura e de meditação na palavra de Deus. Mas, essencialmente, isso ainda não é cristianismo. Essencialmente, cristianismo é um relacionamento com Deus que advém do Espírito Santo mudando minha vida. É interessante porque Paulo não está escrevendo isso aqui, meus jovens, para os descrentes. Ele está falando aqui de gente carnal, de crente carnal. Ele não está falando para mundanos, ele está falando para uma igreja. Ele está trazendo aqui a ideia de duas naturezas que lutam, que tem uma guerra travada entre si. O homem carnal e o homem espiritual.
E ele diz porque a carne cobiça contra o espírito. O desejo, aquilo que a carne quer, é contra o espírito. E o espírito, ele também milita contra a carne. E aí nós temos essa guerra. Como uma vez eu já falei aqui. Às vezes teve aquele desenho, né? Não é só do pica-pau, mas tem um falando uma coisa boa de um lado e o outro falando uma coisa ruim. Há uma guerra interna dentro de nós. E aí o que nós mais alimentamos é exatamente aquilo que vai vencer. Se eu alimento o espírito, ele vai se sobressair em relação à cobiça, à concupiscência, ao desejo desenfreado para o pecado. Agora, se não, vence a carne. É por isso que nós precisamos desse relacionamento com Deus. Mas como é que eu poderei dizer que não sou um crente carnal? Eu posso dizer que alguém não é um crente carnal porque é batizado no Espírito Santo, porque fala a língua todo dia, porque quando pega no microfone é um avivamento terrível. Tem algumas pessoas que estão conversando, estão mascando chiclete, mas na hora que pega no microfone o fogo vem. E eu não consigo também compreender esse tipo de coisa. Na hora que pega o microfone tem o poder da transformação, o poder da santificação, da espiritualidade. Já é pegando o microfone, já é falando língua estranha. E isso não é ser espiritual. Isso não é o que eu posso olhar para alguém e dizer que esse alguém é crente. Não, negativo. Não é isso. Quando nós olhamos para a igreja que está em Corinto, Paulo está falando exatamente sobre isso, porque ele diz: olha, vocês possuem todos os dons, mas vocês são meninos. E o que menino faz? Meninice. Menino faz meninice, criança faz criancice. Não tem jeito, por mais inteligente que o seu filho seja, que sua criança seja, mas ele é menino. Menino, criança, tem que usar fralda, tem que tomar leitinho na mamadeira, tem que ser acompanhado, chora por qualquer coisa. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês estão aí no fervor dos dons espirituais, pensando que vocês são espirituais por isso, mas vocês são meninos. Menino não sabe andar, menino tem que ser guiado, direcionado, instruído, ensinado, orientado. Agora é interessante porque a igreja de Corinto, ela é detentora de todos os dons espirituais. Ah, pastor, então eu chego a uma conclusão, que eu posso ter dons, mas continuar sendo menino ou sendo carnal. É verdade, é exatamente isso. E aí Paulo, ele está falando exatamente que o cristianismo, ele tem que ser medido na base do relacionamento com Deus. Paulo está dizendo, ele diz já aos romanos, que o Espírito Santo de Deus é colocado em nosso coração, ou o amor é colocado em nosso coração através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquilo que nós chamamos, né, desse agente comunicador da vontade, do querer, do desejo de Deus na nossa vida. E nós precisamos dar vazão à ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos atualmente pregando, trazendo a ideia, a lógica de um cristianismo fácil. Há tantas e tantas falsas conversões. Há tantas e tantas pessoas que se dizem convertidos ao cristianismo, mas não têm mudança na vida. E é isso que Paulo, ele está lembrando aqui, é que nem todos os crentes, eles possuem a plenitude dos dons, ou melhor, do dom do Espírito na vida. Eu não estou falando dos dons do Espírito, eu estou falando na ação do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós nos deixamos levar por alguns pecados. Algumas coisas nós não queremos abrir mão.
É nesse aspecto que eu estou dizendo isso. Eu não quero abrir mão de muitas coisas na minha vida. E aí eu não posso deixar que o Espírito Santo opere na minha vida de forma que venha a mudar a minha maneira de ser. Eu prefiro ficar com os meus pecados. Por quê? Porque cristianismo é renúncia. Cristianismo não é fácil. Cristianismo é renúncia. Há uma guerra. E eu preciso saber me posicionar do lado certo, do lado do bem. Então, as obras da carne, elas são bem conhecidas. Assim também como o fruto do Espírito também é muito bem conhecidos. Então, nós não queremos sacrificar algumas coisas, algumas obras da nossa carne. Nós não queremos deixar. A vida cristã, como eu dizia, ela exige renúncia. A vida cristã, ela exige dedicação. E aí eu posso chegar ao cúmulo e dizer assim: a vida cristã exige agonia. É duro esse negócio de ser crente. Ah, pastor, a vida cristã vai me trazer agonia? Vai. É por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 10:38, ele diz assim, ó: e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Cruz é agonia. Cruz é sofrimento. Cruz é flagelo. É por isso que eu estou dizendo que o cristianismo, ele chega a ser uma agonia. E aí há um grande conflito, há uma grande guerra, porque a carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne. E aí eu preciso querer sacrificar a carne. Eu preciso querer tomar a cruz. Às vezes alguém coloca a culpa no outro por causa da vida cristã. Alguém diz porque o pastor não visitou, o dirigente não visitou, a líder do círculo de oração não visitou. Alguém pode dizer é porque fulana não passou lá em casa para eu ir para a igreja, é porque fulano me olhou de cara feia. Esqueça isso. A decisão é sua, o sacrifício é seu, o sacrifício é meu. Eu não posso me encostar nas pessoas a minha vida inteira. Eu tenho que ter atitude e viver o meu cristianismo. Eu tenho que ter consciência que eu estou tratando aqui da minha vida. Eu estou falando aqui da vida espiritual e da minha vivência com Cristo. É responsabilidade minha. A visita pode ajudar, o amparo de alguém pode ajudar, mas você não pode ser um eterno crente vivendo de muletas. Não. Não pode. É querer seu. É querer. É decisão sua. É decisão minha. Repito, a opção é minha. A opção é sua. Você não pode deixar na mão dos outros algo de mais precioso que você tem, que é a sua vida espiritual. Você não pode fazer isso. Não faça isso, meu irmão. Não queira isso para você. Não queira ser sempre, constantemente, um peso para o teu irmão. Única e exclusivamente a pessoa que tem um dever de zelar por essas coisas da minha vida sou eu.
A minha esposa não pode fazer por mim. Minha mãe não pode fazer, meu filho não pode fazer, sou eu. Eu tenho que querer. Sabe por quê? Porque as coisas, ou melhor, as obras da carne são coisas fáceis. São coisas naturais da velha natureza humana, ou do homem velho. São coisas normais. São coisas que não têm dificuldade. E Paulo, ele lista aqui 15 coisas, e depois ele diz tais e coisas tais como essas. Aí é interessante, meus queridos, e por que não dizer triste, que muitos de nós, mesmo sendo crentes, mesmo nos achando espirituais, nós continuamos nessas coisas aqui, com idolatria, não exatamente a um santo, mas a pessoas, a outras coisas. Nós continuamos aqui numa espécie de feitiçaria branca, nós continuamos nisso. Algumas vezes nós continuamos nas inimizades, nas porfias, e todo esse tipo de coisa que está aqui nos versículos 21 e 20. 20 e 21. Agora é interessante que Paulo agora ele vai alistar aquilo que tem que ser um produto meu. Que ele vai começar falando que é o fruto do Espírito. Paulo está dizendo que produzir fruto do Espírito é eu que tenho que querer. Paulo está dizendo que é eu que tenho que decidir produzir o fruto do Espírito. É por isso que nós temos que deixar o pecado. Nós temos que deixar essas coisas que nos impedem de viver essa plenitude da vida cristã. Entenderam? É uma opção minha produzir isso aqui. E aí Paulo, ele vai falar do amor em aspecto geral, e eu posso dizer aqui que das qualidades do amor. Paulo vai falar aqui da espécie da qualidade do amor, ou seja, é um fruto, é algo que é implantado na vida do crente, mas isso é visto como um todo. E ele vai falar aqui de 9 princípios ou 9 qualidades. Ele vai trazer aqui aos crentes da Galácia, e ele vai dizer, olha, são 3 primeiros, 3 segundos e 3 terceiros. São 3 coisas que tu vai desenvolver contigo mesmo. São 3 coisas que tu vai desenvolver com o teu próximo, e 3 coisas no teu relacionamento com Deus. Isso aqui ele vai chamar de fruto do Espírito. E a primeira ideia que Paulo vai falar é amor. Talvez a sua versão, a sua Bíblia tenha aí caridade, mas caridade não é a melhor referência para isso aqui. Porque ser caridoso não é necessariamente ou essencialmente ser amoroso. Eu posso ser caridoso sem ter amor. Eu posso fazer o bem, eu posso ter caridade, mas eu não ser amoroso. E o amor aqui é a boa vontade. Olha só, você tem que decidir ter boa vontade para com os outros. Eu tenho que decidir ter boa vontade para com os outros. A ideia aqui é de benevolência, ou seja, bondade de ânimo para com alguém. Às vezes quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente tem aquele primeiro encontro com a pessoa, às vezes também não tem, a gente já vai armado, preparado. A gente já colocou aqui o escudo do Capitão América. A gente já pegou o martelo do Thor. A gente já vai armado. A gente já vai armado. E eu não tenho que querer produzir esse tipo de coisa. Eu tenho que me dedicar aos outros com benevolência. E aí a outra ideia aqui, nesse texto de amor,
é exatamente aquilo que nós já falamos alguma coisa. É um banquete, ou seja, é banquete de amor. É desse banquete que eu estou falando nessa noite. É banquete de amor. A ideia que Paulo vai trazer aqui é que eu vou servir para o meu próximo um banquete de amor. E aí Paulo, ele vai trabalhar com a ideia de que o amor é a raiz de toda ação moral elevada. É o cumprimento de todas as exigências morais da lei. É por isso que quando ele chega no 23, ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Quem ama, cumpre a lei. Aleluia. Quem ama é benevolente. Quem ama está sempre pronto para servir um banquete ao outro. Quem ama tem banquete. Quem ama tem comidinha de entrada para dar para o próximo. Quem ama tem aquele prato especial para dar para o próximo. Quem ama tem a sobremesa para dar para o próximo. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Agora, sabe por que nós não servimos? Sabe por que nós não temos muitas coisas? Às vezes não temos nada. É exatamente porque nós estamos no 20 e no 21. E não estamos no 22, no versículo que eu estou falando. O amor, querido, é a fonte original das demais virtudes cristãs. É interessante que Paulo, dependendo da sua versão, vai estar no final do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ou ela pode estar no primeiro versículo do 13. Paulo está falando de dons. Aí Paulo diz assim: olha, eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Eu vou mostrar um caminho que vocês precisam andar por ele, porque ele é melhor do que os dons. Ele diz: eu tenho um caminho, mas é o caminho, é aquele caminho. É o caminho do amor. Aí sabe por que o crente tem que andar nesse caminho? Porque o Espírito Santo vai implantar uma nova natureza em mim. Eu não estou falando aqui de ser bonzinho sem ser crente. Porque tem gente que é legal, tem gente que é boazinha, tem gente que é paciente. Mas eu estou falando aqui disso ser implantado dentro da gente através do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de ser guiado, norteado pelo Espírito Santo de Deus para ser amoroso. A vida cristã, na sua totalidade, no seu desenvolvimento total, ele não consiste de esforços puramente humanos. Eu preciso do Espírito Santo. Por mais que eu faça, por mais que eu haja, por mais que eu busque, mas eu preciso do Espírito Santo de Deus, que ele vai implantar a natureza de Cristo na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos membros ou parte de uma família. E o Espírito Santo, ele quer nos guiar, todos nós em amor, para que nós possamos cumprir as exigências da palavra de Deus e sermos parecidos com Cristo, ou seja, e sermos crentes espirituais. É interessante quando Jesus Cristo, ele está falando no Sermão do Monte, no 5,44, ele vai falar sobre o amor. E é interessante que Jesus Cristo vai alistar ali
4 coisas naquele versículo que são impressionantes, dependendo aí da sua versão. Se sua versão for revista e corrigida, o seu versículo vai estar exatamente como é o meu. Agora, se não for, ele vai estar um pouco menor. Veja só, para a gente encerrar. 5,44, ele diz assim: eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos. Irmãos, amar os amigos está difícil. Agora amar o inimigo. Amar teu inimigo. Hein? Que tal? Ama aquele que te perturba. Se tu é espiritual. Ama o teu inimigo. Porque quando eu amo o meu amigo, quando eu amo minha esposa, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha avó, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Tanto é que Jesus Cristo está dizendo, se vocês amarem somente quem vos ama, vocês não estão fazendo nada mais do que o que o fariseu está fazendo. Se a gente não tem a capacidade de amar nem aquele que nos ama, aí está fraco para nós. Agora o amor é realmente bom, é realmente amor. É quando eu amo quem é meu inimigo. Então a gente vê que aqui nessa ideia de Jesus Cristo existe amparo ao inimigo. Aí ele vai prosseguir e ele vai dizer assim: bendizei os que vos maldizem. Ou seja, palavras de bênçãos aos caluniadores. Aonde é que alguém vai falar mal de mim e eu vou falar bem dele? Aonde é que alguém vai dizer que eu sou feio e eu vou dizer que ele é bonito? Aonde é que alguém vai dizer tudo de ruim para mim e eu vou dizer tudo de bom para ele? É só se for espiritual. Se só orar e não deixar o Espírito Santo trabalhar e tirar o carnal, não adianta. Se só ler Bíblia, só meditar e não deixar o Espírito Santo trabalhar, também não. Palavras de bênção, aquele que calunia. Fazei bem aos que vos odeiam. Bondade aos coléricos. Fazer o bem a quem faz mal para ti. Botar um tapete para quem tira o tapete ou puxa o tapete para ti. Botar um prato de alimento àquele que te suvina. Agradar aquele que te desagrada. É só uma nova criatura que nasceu em Cristo Jesus e que está guiado pelo Espírito Santo, fazendo com que a mente de Cristo seja implantada dentro de cada um de nós. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E isso aqui não é para qualquer um. Tem que ser nascido de novo. Tem que ter a natureza de Cristo, tem que estar entranhado pelo Espírito Santo na sua vida. E aí ele finaliza, e nós vamos finalizar também. Orai pelos que vos perseguem, vos maltratam e vos perseguem. Oração aos perseguidores. Oração por quem não presta. Oração por quem não deve se orar. Em outras palavras.
Oração por quem não merece oração. Está vendo aí como é difícil ser espiritual? Porque ser espiritual, isso aqui, queridos, é produção minha, repito. Eu quero que fique bem claro que isso aqui é produção minha, que é desejo meu. Que é eu que escolho amar o outro, falar bem do outro, orar pelo outro. Isso aqui é só o primeiro, ainda tem mais 8. Aí vocês podem me dizer, igual os discípulos disseram para Jesus, né? Essa tua palavra é dura. Mas, queridos, é o que eu comecei dizendo aqui: evangelho é agonia. Evangelho é nós estarmos insatisfeitos com nós mesmos e recorrer ao Mestre e ao Autor da salvação. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E aí, se Deus quiser, na próxima ceia, nós vamos estar olhando um pouquinho sobre a alegria ou paz? Alegria. Na próxima ceia, nós vamos falar um pouco sobre alegria. Porque a alegria é um estado de espírito, não é verdade? É. Como paz também é um estado de espírito. Mas, só adiantando, os outros 2 aqui, que eu decido comigo, ter paz com os outros e ser alegre, ou ser alegre e ter paz, é um estado de espírito, mas também é decisão minha. Eu tenho que decidir ser alegre. Porque vida cristã é sinônimo de alegria. Salvação é sinônimo de alegria. Espírito Santo na vida do crente é sinônimo de alegria. Nova vida em Cristo Jesus é sinônimo de alegria. Bênção de Deus na vida é sinônimo de alegria. Salvação é sinônimo de alegria. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Eu não posso ser um crente de cara fechada, murmurante. Não. Alegria é amor de Deus sendo visto na minha vida, é o amor de Deus em Cristo Jesus sendo demonstrado, e as pessoas do mundo, elas precisam entender que quem está em Cristo vive alegre, porque é nova criatura e sente já a alegria do céu. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. A alegria aqui do crente, ela não vai depender daquilo que é externo, mas daquilo que está implantado no coração e na mente dele. Oh, maravilha! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!